Boa noite, meus amigos. Estamos de volta mais uma vez aqui no RGCast. Estou feliz de estar retornando para poder conversar com várias pessoas que têm muito assunto para nos trazer. E hoje nós recebemos novamente o Eduardo Sestrem, que é professor universitário, advogado, e o nosso papo no último podcast ficou meio que cortado pela metade. Nós falávamos sobre liberdade e hoje retornamos para dar continuidade a isso e falar sobre algumas coisas mais que o Estado nos trava. Alguns problemas nesse sentido. Mas antes disso, eu vou apresentar quem está aqui na mesa. Eu queria primeiro dar o boa noite, agradecer o Dr. João Dal Bosco também, que está aqui para poder colaborar, trazendo a sua parte psicológica, trazendo também a questão da saúde mental e falando, colaborando nesse assunto. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Rui. Boa noite, doutor Eduardo Sestrem, pela presença aqui no RG Podcast. Eu fico muito feliz de poder estar junto num papo desse, um papo muito filosófico, muito rico, né, que tem muito a agregar aí conhecimento da nossa sociedade. Bem, beleza. Então, assim, Wellington, muito obrigado por estar aqui. Também a assessora aqui do Dr. Eduardo Sestrem. E aqui agradecer também ao Estúdio Amadeu por nos ceder mais uma vez, de organizar esse espaço, nos receber sempre bem. Muito obrigado. Vamos lá. Dr. Eduardo Sestrem, vamos começar pelo primeiro assunto. Liberdade. A gente deixou quicando aquele assunto se nós tínhamos liberdade ou não no Brasil. Agora nós temos algumas coisas que fica muito claro que tentam tolher a nossa liberdade. Não sei se eu estou equivocado. Vou começar pela primeira. Lei Felca. Ok. Boa noite, Rui. É um prazer novamente estar aqui. Quando veio o convite, de fato, a gente se sente honrado por ele e, sem sombra de dúvida, cancelei todos os outros compromissos para, de fato, estar hoje na tua presença e também de um grande amigo, né, antigo amigo, Dr. João Dal Bosco, que nos vemos, infelizmente, só nessas situações, né, doutor? É verdade, né? Deveríamos nos ver mais vezes. Também cumprimento aqui a doutora Nayara, o Wellington e também a todos os telespectadores aí do podcast do RGCast. Rui, antes de mais nada, eu poderia iniciar da seguinte forma. Aquele que abre mão da liberdade essencial em prol de uma igualdade temporária, uma segurança temporária, não merece nem segurança, não merece nem igualdade, não merece nem liberdade. A questão toda essencial de prevalecer a liberdade, quando a gente falou no último podcast, foi justamente sobre expressão, né? A forma de pensar e trazer isso para o mundo, para a realidade, e diante das travas formalizadas pelo Estado, a gente novamente está diante de um cenário tortuoso dentro do Estado. Vejo que dentro da situação do Brasil especificamente, a gente tem cerca de 8 milhões de leis desde a Constituição de 88. Isso dá, em média, a criação normativa de 800 leis diárias. Se o número de leis resolvesse, de fato, a nossa problemática do Brasil, seríamos hoje um país expoente, um país de primeiro mundo. Então, de certa forma, hoje, a linha de pensamento do nosso legislador, do nosso elaborador de regras, é no sentido de estabelecer tudo positivado, tudo escrito, para que assim possamos agir. E aí a gente não consegue mais agir com a ideia de livre-arbítrio. A gente está vinculado completamente a uma imposição estatal. Sobre a Lei Felca, a Lei Felca vem num sentido primário de defesa das nossas crianças. Só que temos um grande problema aí, que, de certa forma, hoje a gente tem uma doxação relacionada à identificação dos usuários como um todo. Porque quando se exige, por um lado, que seja que os sites, as redes sociais identifiquem de fato quem vai estar por detrás da tela, a gente, de certa forma, para questão de idade, de certa forma a gente está se expondo completamente agora no mundo virtual, que não é somente regulatório por parte do Estado, mas também a gente está à mercê de criminosos, quando a gente está colocando todos os nossos dados na rede. Doutor Eduardo, para conseguir situar o nosso telespectador, né, como vocês falavam, essa ficou uma bola quicando aí no nosso último episódio, nosso último programa, né? Para conseguir situar o nosso telespectador de forma mais coloquial, né, num linguajar mais popular, o que é a Lei Felca?
Bom, a Lei Felca, na verdade, ela é o ECA digital, o Estatuto da Criança e Adolescente, para o mundo online, para a internet. A gente já tem uma lei que trata das nossas crianças, que é justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá vai ter todos os princípios inerentes e também todos os crimes que eventualmente envolvam crianças e adolescentes. Percebam o seguinte, os crimes que possam ser praticados contra uma criança ou adolescente, mas lá também está tudo que é relacionado a atos infracionais que eventualmente crianças ou adolescentes possam praticar, né? Perceba que dentro do cenário do ECA existe uma proteção para o mundo real, aquilo que a gente vive aqui. No ECA digital, eles entenderam que existiria uma necessidade de criação legislativa para controle e, ao mesmo tempo, proteção desses usuários menores de idade na rede e na internet. Como é que vem a lei? Por que fala Lei Felca, né? Porque teve um caso de um influenciador digital, Ítalo Santos, que ele utilizava menores de idade com conotação sexual, exposição de corpos e um conteúdo de certa forma adulto, com exposição em músicas de funk, com linguagem obscena. E tudo isso gerou um vídeo desse outro influenciador que é o tal do Felca. O Felca, então, faz esse vídeo parte, então, a ganhar proporções no Brasil todo. O discurso totalmente comprado tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, assim, não houve divergências na aprovação dessa lei. Tanto a direita quanto a esquerda, de certa forma, ela encampa isso. Tanto a senadora Damares, ela encampa grande parte disso como uma espécie de proteção. Só que a Lei Felca, então, é o nosso ECA digital, que entrou em vigor dia 17 de março, na terça-feira passada. Então, é uma lei extremamente recente, que as pessoas ainda não estão bem entendendo a profundidade dela. Apesar de que ela vem com a ideia de proteger, a gente também tem uma ideia agora de identificação. Perceba que um cenário positivo, de certa forma, é o controle, por exemplo, do conteúdo que uma criança ou um adolescente pode acessar. Porque hoje basta mera autoafirmação de idade. Então, vamos lá. O acesso a um site pornográfico, conteúdo pornô, vai ser perguntado simplesmente, você é maior de 18 anos? Sou. E coloca lá um simplesmente sim, e ali a pessoa vai ter acesso ao conteúdo. Agora não mais. Qual que é a ideia? Que esses sites têm que se adaptar para receber daí e estar de acordo com essa norma. Então agora vai precisar de uma identificação. Ou seja, se você quer entrar hoje num site com esse conteúdo, tu tens que se identificar. Botar o nome do pai. Tem que botar o nome do pai. Aí a gente sempre dá um jeito. Ou coloca o nome do amigo. A pergunta é essa, vamos lá. A gente sempre soube, na verdade é uma coisa que é de conhecimento, de que, vamos lá, a Damares já tinha falado sobre assunto na questão de crianças que eram abusadas. Teve um documentário que falava de uma menina que o apelido dela era 50 centavos, porque ela se prostituía por 50 centavos. Isso acontece no Brasil há muito tempo. E a gente sabe, caminhoneiros, pessoas que falavam que para cima, para o Nordeste, por Norte, os pais vendiam as filhas, mães vendiam as filhas, vendiam as crianças para se beneficiar. Às vezes por uma cesta básica, vendiam as filhas. Todo mundo tinha conhecimento disso. Mas a gente via que existia um grupo que abafava isso. Não, isso é loucura. O próprio caso da Damares, ela se prejudicou muito por isso e logo depois a própria esquerda absorveu esse discurso também. Mas eu acredito, que ele absorveu esse discurso por uma coisa muito simples, que eles estão falando também há muito tempo. O controle da internet. Eu acho que esse é o ponto. Eu estou equivocado, doutor? Eu vejo da seguinte forma, é uma pauta há muito tempo empurrada no sentido de regulamentação de rede social. Isso é uma coisa que já vem, só que a direita sempre barrou isso, de certa forma. Tentou formas de isso não ir adiante dentro do processo legislativo. No entanto, de tempos em tempos acontecem fenômenos sociais que eventualmente geram repercussão. Então, assim, vide a questão do cão-orelha. Cão-orelha foi algo que movimentou toda a internet, as pessoas postaram, replicaram as informações, muitas informações, inclusive, que não correspondiam sequer ao inquérito policial, mas ali, por exemplo, a direita perde uma possibilidade exatamente de redução de maioridade penal. A direita não sabe tão bem aproveitar esses casos de repercussão midiática para fazer a norma. Então, deixa passar o burburinho
e aí acaba não encampando os seus ideais, no caso de redução para 16 anos. Nesse caso especificamente de exploração sexual de menores, a gente sabe que isso ocorre em todos os dias no Brasil, inclusive dentro dos lares, inclusive de forma clandestina, porque a maior parte hoje dos cenários de estupro são cometidos na clandestinidade dos lares, né? Geralmente por familiares próximos, parentes, e tudo isso, de certa forma, acaba por colocar nossas crianças em risco. As crianças estão em risco. Se a gente pensar que hoje tem aproximadamente 24 mil crianças desaparecidas por ano, isso em média 66 crianças por dia, a gente está falando de um cenário que deveria gerar muito maior clamor do que um cachorro, eventualmente, que foi torturado ou sofreu maus tratos. No entanto, isso não... Por que isso não... A mídia não cria matérias jornalísticas sobre isso e faz com que a sociedade se mexa? Porque há interesses próprios. Na questão ali da Lei Felca, ela veio cair como uma luva específica para um cenário de regulamentação. E todo mundo aceitou isso de forma natural. Tudo bem, vamos lá. Então, assim, acabamos de falar do cenário o estupro muitas vezes acaba acontecendo na região onde que a pessoa deveria se sentir mais segura. Geralmente os seus lares, lugares onde que ela acreditaria que não seria vítima. Acaba acontecendo com um vizinho, com um tio, com um primo, com alguém muito próximo a ela. Tá? A minha pergunta tem aumentado muito o número de estupros também. Isso é uma coisa que é comum e, assim, se deve a vários fatos. As vítimas tomaram coragem de falar. Se quebra também um pouco daquela vergonha que se tinha antigamente de falar que era vítima de uma violência sexual. As pessoas têm ainda receio de falar sobre isso. Imagina para uma criança falar que foi vítima, ou para uma pessoa, qualquer um, até para uma mulher. Já teve casos de uma mulher que eu sei que ela foi vítima de estupro em Joinville, num roubo, e ela não queria falar sobre isso, mais sobre esse assunto. Não queria tocar sobre esse assunto. Não quis tocar. Chegou um ponto que ela falou assim, eu vou falar sobre roubo, só sobre roubo. Não queria falar mais sobre aquele assunto, porque aquilo para ela queria apagar da memória dela. Mas aí entra uma questão. A gente vê que está surgindo muitos comentários de coisas assim, porque há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu fui vítima de estupro pelaquela pessoa, por essa, por aquela. E aí entra a questão também que não tem ninguém que comprove aquilo. É a palavra da vítima contra a palavra daquele suposto agressor. Qual é o problema nisso? Eu trabalho na Delegacia da Mulher hoje e assim, tem muita gente que precisa de ajuda, muita mulher que precisa de ajuda porque realmente acontece. Hoje mesmo fui atrás de um rapaz que estava violentando uma menina de 11 anos. E a gente tem certeza. Sim. Tá, então isso aí, beleza. Só que o seguinte, a gente vê muito caso em que a palavra da vítima é um pouco duvidosa. E como é que fica a situação? Qual é o peso que a palavra da vítima tem? Sentado, tem aqui, hoje, como é que é isso juridicamente? Eu só queria, assim, eu sei como é que é, mas eu queria que o senhor pontuasse e deixasse muito claro para que as pessoas de casa soubessem sobre isso. É até importante, Rui, saber que cada operador de direito tem um papel, né? Então, você como policial civil, você está exercendo justamente o papel da investigação criminal. Eu já, por outro lado, eu vou exercer o papel de defensor. Né? E a defesa ela vai trabalhar de acordo com as leis. Em que leis seriam essas? Um princípio constitucional da presunção de inocência. Esse princípio da presunção de inocência, nos últimos tempos, ele tem sido diminuído. E deixa eu explicar isso aí. A palavra da vítima hoje ela tem uma certa relevância como valor probatório, justamente porque a maioria desse tipo de crime acontece na clandestinidade, acontece nos lares. Então, que prova outra poderia ser trazida a processo, se não a própria palavra da vítima? Uma perícia? Uma perícia, eventualmente, mas às vezes até passa um tempo entre o ato especificamente e outro. Não, mas eu digo, como é que acontece hoje? Pode ser entrevista, né? Entrevista? Pode ser entrevista com psiquiatria. Isso. Inclusive hoje, eu fui atuante hoje num caso justamente que eu defendo um pai. Esse pai ele está aproximadamente 6 meses sem ter contato com as 2 filhas. Ele estava envolvido numa briga relacionada a visitas e guarda. E, no entanto, com um mero boletim de ocorrência, ela conseguiu a medida protetiva, não somente em relação a ela, mas também em relação às 2 filhas, e sob uma acusação de um eventual estupro de vulnerável.
no sentido de tocar as partes íntimas das crianças. Então, assim, diante do que foi apurado no inquérito policial, um exemplo, o próprio delegado de polícia, no relatório final, ele entendeu que não havia indícios suficientes de autoria e materialidade e sugeriu, portanto, o arquivamento. Se eu falar para vocês que até o presente momento eu não consegui revogar essa medida protetiva, mesmo diante do cenário investigativo, com as provas que a gente trouxe, inquéritos e depoimentos de familiares, etc., sobre o comportamento dessa pseudo-vítima. Então, a gente está dentro do seguinte cenário. Óbvio, a gente tem uma historicidade de crimes praticados contra a mulher, pela questão do sexo frágil. A Lei Maria da Penha vem em 2006. Lembra dessa frase, falou sexo frágil, depois eu vou voltar nisso. Perfeito. Em 2006, a gente tem uma alteração relacionada a vamos proteger, então, as mulheres que historicamente foram o lado desequilibrado. E aí é trazer, de fato, igualdade material, a equidade, tratar de forma desigual os desiguais e igual os iguais. No entanto, a Maria da Penha hoje é uma arma. E tu sabes muito bem o que eu estou falando. Essa arma que tu carregas, essa arma pode salvar a vida. Da mesma forma, essa arma pode estar na mão do bandido para praticar crime. Então, assim, a Lei Maria da Penha hoje ela é uma arma. Ela é uma arma em prol de vítimas, de fato, de violência doméstica, que vão de forma rápida conseguir medidas, mas hoje também é uma arma na mão de falsos denunciadores, de caluniadoras. E justamente em conflitos domésticos se utilizam da lei para benefícios próprios. Reverter isso dentro do cenário judicial se torna uma tarefa assim, hercúlea. De fato, é complicado. Tem que achar, de certa forma, João, incoerências dentro do eventual depoimento. O que a gente está fazendo naquele caso é justamente isso. Hoje existe uma psicóloga que está quesitando todo esse cenário para buscar como assistente técnica a apuração dentro do depoimento especial, dentro dos acompanhamentos que são feitos pelos profissionais específicos, para ver incongruências ali dentro da questão de fala tanto das menores, que podem muitas vezes ser influenciadas pelo genitor, né? Quanto também pela questão aí de eventualmente se entender que houve uma contradição dentro da história que está sendo relatada. A lei Maria da Penha, e perceba o seguinte, aqui quando eu estou falando assim, a Lei Maria da Penha ela é aplicável a mulheres, sim. Hoje, com entendimentos ao STF, há uma expansão dessa aplicação para minorias. Então, transexuais, travestis, até mesmo homossexuais masculinos entrariam dentro desse cenário de proteção do guarda-chuva da Lei Maria da Penha. No entanto, os homens héteros estão de fora. Esse é o ponto. E negar que os homens também sofrem violência doméstica seria um erro. Eu tive caso, Rui, de filmado, cidadão ameaçado com espeto, ele fugia, a mulher com espeto de churrasco atrás dele. A gente leva até as autoridades, entra com uma cautelar, medida protetiva, só que é muito mais demorado do que o atendimento que se fosse uma mulher. Percebam que se a gente invertesse esses papéis, com toda certeza ele estaria preso por tentativa de homicídio, o que até hoje parece que a violência praticada por mulher é algo completamente ignorado dentro da sociedade. Esse é o ponto. Vamos lá. Quando a gente falou que a Lei Maria da Penha foi criada, e eu acho que realmente tinha que ter sido criada uma coisa assim, porque muitos homens acreditavam que era dono das mulheres mesmo. Eu cheguei na delegacia, quando eu entrei na polícia, vi muitas mulheres chegando realmente arrebentada, com o olho roxo, com o braço quebrado. Era uma coisa que já era comum a gente ver. O que aconteceu? Hoje já não tem tanto, acontece de forma extremamente rara. Tanto que quando eu vi uma mulher com o olho inchado lá, tu fica assustado, abismado, porque isso não é uma coisa mais comum de acontecer. Contudo, o que a gente tem visto bastante são mulheres que estão utilizando a Lei Maria da Penha para, de uma certa forma, tirar o homem de casa, para poder aproveitar aquela separação que ela está fazendo, para assim, estou separando, eu não quero que ele fique me enchendo o saco, ou de repente eu já estou com outro cara, não quero que ele me incomode, vou dar um jeito, vou pedir uma medida protetiva para ele não me incomodar mais. Então, assim, a primeira coisa que elas fazem, vão na delegacia pedir uma medida protetiva para afastar o cara de casa, para que ele não possa entrar em contato, não possa discutir bens. Isso, a própria medida protetiva entra para dividir bens, é utilizado para isso, é utilizado também para afastar filhos. Alienação parental? Total. Pior do que isso. Muitas vezes, o casal até de repente separou numa boa, guarda compartilhada, até o momento em que um descobre que o outro está num novo relacionamento. Aí o padrasto tocou na filha, o avô
alguém vai ser vítima de alguma coisa para tentar tirar a convivência do outro. Então, muitas vezes, os pais utilizam as crianças para poder, de uma certa forma, atingir o seu companheiro, atingir aquele que é o alvo do seu ódio. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo. Qual é o problema? Eu, dentro da delegacia, muitas vezes, eu falo assim, tem dias assim que, tipo assim, ó, que tu atende e que o ódio, a raiva que te dá é muito grande. Só que é o seguinte, como profissional, eu tenho que olhar e sorrir. Porque tu tá vendo a pessoa falar e tu não pode falar nada. Eu vou dar um exemplo aqui, coisa simples que acontece na delegacia. De você pegar a pessoa, chegar e falar para você por que ela tá ali, o que ela tá fazendo, e você sorrir e pegar e não poder questionar, não poder fazer nada. Porque se você fizer, aí você tá faltando com sororidade, com falta de empatia, com falta de... o que o teu atendimento não foi humanizado. Tem um monte de coisa. E me desculpa, a minha posição ali não poderia ser essa. Deveria ser de policial. Então, só que imagina só, eu tenho 1,85 m, peso 110 quilos, a mulher senta na minha frente, se eu fizer qualquer questionamento, porque aquele bruto da delegacia da mulher, então eu não posso fazer. Então, eu entendi que naquele dia do meu atendimento, eu faço o que eu tenho que fazer e acabou. Depois eu vou lá e no relatório, quando de investigativo, eu faço, eu não tenho que dizer nada para ela, faço e acabou. Mostro por que ela está mentindo. Só que isso não vai para frente. Assim, ó, quantos casos você conhece? Essa é a pergunta, doutor. De casos que ficou claro, evidente, que há uma denunciação caluniosa, que a mulher está mentindo naquilo e que realmente essa mulher pagou por isso. Essa é a pergunta. Quantos você conhece? Eu tive um caso que chegou em juízo, a mulher desmentiu tudo o que ela havia falado na delegacia. Ela desmentiu. Simplesmente. E, a princípio, né, ela responde por denunciação caluniosa. Só que o promotor senta em cima. A denunciação caluniosa, ela não é um crime, eventualmente, que vai gerar uma pena de reclusão, ao final, né? Todas as possibilidades de uma eventual condenação. Então, acaba sendo um crime menor. Se há de se falar, então, num aumento de pena, né? Já que buscam tanto um cenário punitivista, que se busque, então, um aumento de pena para a denunciação caluniosa, para buscar formas de punir mais severamente aquele que imputa um falso fato a alguém, utilizando o aparato estatal para os seus fins pessoais. Rui, voltando só ali na questão da lei especificamente, né, como uma forma de proteção. O Estado hoje, ele faz papéis. O papel que hoje o Estado exerce até mesmo é de substitutivo dentro do próprio, da própria masculinidade. E por que eu estou falando isso? Porque se antigamente, muitas vezes, uma mulher fosse vítima de violência doméstica, que ela tivesse 5, 6 irmãos, como é que se resolvia isso? O pai, os irmãos iam lá dar uma surra no cara e resolvia. Não precisava, porque tinha família. Isso. Era o comum. Não estou falando que é certo ou errado, estou só falando que era assim. Mas havia um controle social independentemente de lei, pela moralidade. Porque se um cara espanca lá uma mulher, tem pai, tem irmão, tem... E se tivesse pai e irmão, o cara não pensava nisso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acontece hoje que, diante das relações líquidas, no sentido desse desfazimento das relações que são mais... que seriam, em tese, mais permanentes e hoje não são, acaba tendo uma problemática relativa à proteção. E onde que justamente a mulher vai buscar a proteção? No Estado. E o Estado faz esse papel de pai, de certa forma. Porque ele vai lá agora corrigir, né, através de uma sanção diante de um ato ilícito praticado, agora eu corrijo através de um método legal, vamos dizer assim. Só que perceba, colocou lá, os números estão diminuindo? Não. Então, a raiz do problema talvez não esteja ali. Eu vejo que criação legislativa, volto a repetir, não resolveria os nossos problemas sociais, porque isso está na entranha do problema. A entranha do problema é de fato a moral. E a moral, ela mudou. A moral mudou completamente nos dias atuais. E a gente vive um mundo que a gente nem consegue mais se posicionar, a gente nem sabe mais onde a gente está. E aí, se na Idade Média chamavam de Idade das Trevas e falavam que beirava a ignorância das pessoas, e diante da divinização, da ideia de criar uma figura metafísica, hoje em dia
as pessoas buscam justamente uma figura metafísica, numa ideia, numa ficção jurídica, no Estado, a solução de todos os problemas que elas possuem. Perfeito. Doutor João, aí eu vou entrar num assunto que para mim é interessantíssimo. Eu vejo que muitas pessoas procuram a delegacia para resolver uns problemas que elas possuem. E todas elas querem uma resposta muito rápida. Porque o problema dela é urgente. É muito urgente. Qual é o problema? Agora, onde que está a responsabilidade dessas pessoas? E aí eu vou dizer por quê. Eu trago isso para que você possa complementar, doutor. Dizia assim, da questão... Assim, ó, tem casos de mulheres que tiveram na delegacia da mulher que tem 2 medidas protetivas contra 2 homens diferentes. Isso menos de 1 ano. Aí fala assim, poxa, temos que fazer? Sim, temos que fazer, temos que apoiar. Realmente, tem que tirar o cara de casa, tem que levar ela para casa Elisa. Tudo certo. Mas, pô, tem uma coisa errada. Essa mulher não pode se envolver toda vez com o homem errado. Ou ela escolhe mal, ou tem algum problema com ele ou com ela. Na escolha dela. Cadê a responsabilidade dela também? Entendeu? Dessa pessoa. Não adianta, o problema vai continuar. Ela vai separar, vai ter terceira medida protetiva. Vou dar um exemplo. Pessoal, não é brincadeira. Tem um cara, só para vocês entenderem, ele pegou... É engraçado, por isso me dá vontade de rir, porque ele tem 3 medidas protetivas contra ele. O que ele fazia? Ele é um cara mais velho, aí ele ficava com as meninas um pouco mais novas, aí pagava silicone para as meninas, aí depois que botava o silicone, ele ficava enchendo o saco, a menina metia uma medida protetiva contra ele. Então, assim, ele veio reclamar que, tipo assim, que toda vez que depois que ele pagava o silicone, elas bloqueavam ele na medida protetiva. Ele construiu na planta, né? Aí eu peguei e falei assim, eu falei assim, cara, faz o seguinte, faça um empréstimo no nome dela e vai pagando parcelado, porque aí tu ganha um pouquinho mais de tempo. É brincadeira, eu tô zoando, tô rindo, mas é um caso que eu tô falando, que assim, ó, aqui ele tem um problema, ou eu tô mentindo, né? É uma coisa engraçada que passa na delegacia, mas eu preciso para poder mostrar o seguinte: nós temos problemas. Comentando aquela tua primeira Nem colocação. Tudo é polícia. Comentando aquela tua primeira colocação, Rui, sobre a mulher que tem várias medidas protetivas contra homens diferentes, né? A gente precisa entender primeiro o que é doença e o que é transtorno mental e muitas vezes o que é perversidade, né? O que é maldade da pessoa também. A gente tem que fazer uma diferenciação disso. Não dá para justificar tudo que se faz na vida e como transtorno mental, né? Tudo que se faz de errado na vida como transtorno mental. Muita coisa é erro, né? Muita coisa é maldade da pessoa. Existem pessoas más no mundo e existem também pessoas transtornadas. E nesse caso de pessoas transtornadas que acabam se colocando nessa situação, eu vejo que esse tipo de daí eu coloco ele como paciente, porque é assim que chega a nós na clínica, né? Esse tipo de paciente, ele tem muita dificuldade de lidar com as frustrações. Né? São pacientes com instabilidade emocional muito grande, né? E tem tratamento para isso, né? Então essa pessoa também é uma pessoa que está sofrendo muito, ela está fazendo muita gente sofrer e está sofrendo muito com isso também, né? E os tratamentos, eles podem envolver tanto tratamentos medicamentosos como terapias, né? Das mais variadas, psicoterapias lá na clínica a gente tem, terapias envolvendo arte, envolvendo música, coisas que são muito eficazes, né? No tratamento de problematização aí com as frustrações da vida, né? Então a gente precisa entender como essa pessoa experimenta tanto a dor que ela sofre e como ela experimenta o mundo que pode acabar acarretando aí frustrações de acordo com as expectativas dela. Então essa pessoa, ela pode ser, né? Se ela não é uma pessoa má, né? Ela não é uma pessoa que está errante aí no mundo, achando que as pessoas fazem mal para ela e não fazem, mas ela realmente se frustra com coisas e leva e chama o poder estatal nesse caso, né? Com medidas protetivas, chama o poder estatal para tentar solucionar situações em que ela tá encarando uma frustração, né, de uma forma muito mais acentuada do que deveria e está utilizando de formas exacerbadas para resolver os problemas dela. Bom, essa pessoa ela precisa de um tratamento, né? Então ela, ao mesmo tempo que está fazendo esses pares ou maridos, ex-namorados sofrerem, ela também deve estar em muito sofrimento. Então fazer essa diferenciação é bacana, né? Não poderia ser diferente a gente fazer essa análise, né, Rui? Eu vou um pouco mais além. Agora eu vou abrir para os dois, tá? Eu entendi a colocação que a pessoa está fazendo o outro sofrer, mas muitas vezes ela sofre, mas às vezes, por mais que ela sofra, o interesse dela está em fazer o outro sofrer. Vou trazer esse caso, vou pegar um gancho no que você falou. Vou pegar um gancho.
Por exemplo, teve uma menina que sentou na minha frente e tipo assim, ela pegou, por que meu ex-marido? Por que isso? Por que aquilo? E o mais interessante é que ela já estava com outro sentado. E aí eu conheci o outro também. Eu conheci o cara. E aí eu pegava, ela falava e eu olhava para ele. Aí eu parei, olhei e fiquei pensando assim, será que ele não viu que ele é o próximo? Aí eu olhava para ela, eu olhava para ele. Porque se ela tá fazendo aqui do lado dele, ele acha que ele é bom demais, que ela não vai fazer quando terminar com ele. Mas tudo bem. Eu parei, fiquei olhando. E aí o que era pior? Pra mim piorava. Ela falando do ex, um ódio do ex. Tipo assim, pô, se eu não tenho nada, eu tô cagando pra pessoa que passou, eu não tenho raiva. Já foi, passou. Então assim, a forma que ela falava o ódio mostrava que ela tinha algum sentimento, alguma coisa por aquela pessoa. E o cara sentado do lado ali e eu olhando pra ele. Isso, tipo assim, isso faz muito mal para essa pessoa alimentar esse ódio, né? Alimentar o ódio, o rancor. E normalmente o rancor, ele é uma necessidade de manter viva aquela pessoa que já deveria ter deixado a vida dela. E mantém essa pessoa viva dentro dela, porque esse destacamento, né, das duas identidades vai ser um rompimento muito traumático para ela. Mas aí também a gente tem que lembrar da nossa educação lá de criancinha, né? Às vezes quando a gente entrava num campeonato em que só tínhamos nós, ficávamos em primeiro e muitas vezes não dava nem alegria, nem orgulho de levantar a medalha de primeiro lugar, né? Então se desse, levantei a medalha, falavam, mas tu competiu sozinho, então não valeu. Não, valeu, fiquei em primeiro lugar. Mas nesse momento em que o nosso coleguinha falou, tu competiu sozinho, tu ficou em primeiro lugar e está se orgulhando disso, bom, por que ele está, de certa forma, fazendo uma chacota com aquela pessoa que ficou em primeiro lugar? Porque não teve segundo, quer dizer, ninguém perdeu? A gente é ensinado desde criança que para que a gente ganhe, alguém tem que perder. E muitas vezes não precisa ser assim. A gente pode simplesmente ganhar sem que ninguém perca. Então, esse ensinamento de criança, de que o outro tem que perder para a gente ganhar, pode acabar influenciando esse tipo de comportamento que para que eu me sinta bem, eu preciso que alguém se sinta mal. Aqui, ó. Pessoal, o Alan botou ali, ó. Rui, se jogar o Insta do senhor que tem 3 medidas protetivas por conta do silicone, pode ter certeza que ele vai ter rapidinho mais umas dezenas de medidas. Pessoal, era interessante, né? Botar ali o contato do senhor, porque é o seguinte, quer silicone, falha com ele. Ele deveria fazer uma parceria com uma clínica de... né? Mas eu falei, faz parcelado. látex, né? Assim, ó, aproveita por mais tempo, faz parceladinho. Brincadeira, mas é o seguinte, assim, ó. Gostei dessa posição e vou dar um prosseguimento nisso. Qual é o problema? Ela estava falando com o ódio dele e ela queria de todas as formas prejudicar o cara. E aí entra a questão seguinte. Todas as vezes que você acua alguém, aquela pessoa vai começar a pensar. Vamos lá, homicídio hoje. Vamos dizer um homicídio simples. 6 anos, cadeia. Se for feminicídio, sobe mais um pouquinho. Vamos dizer que o cara fique preso 7, 8 anos. 20. Não, mas que fique preso. Ah, tá preso. Preso. Tá. Tô contando preso. Tá 7, 8 anos. E se a mulher começa a importunar, incomodar ele com tudo? Porque é o seguinte, a mulher com raiva, ela quer destruir o cara. Esse é o sentimento dela. Ela quer destruir, quer ridicularizar. Então ela vai fazer de tudo para poder ofender ele até o fim. E eu tô falando isso para que as mulheres pensem no que eu tô falando. No momento que você começa a fazer isso, e isso eu tô falando tanto homem quanto mulher, chega um ponto em que você está angustiado porque você não vê mais saída. Você está sendo perturbado por aquela pessoa. É como se fosse um bullying. E aí chega uma hora e tu pensa assim, vale a pena matar essa pessoa, porque se eu ficar preso 8 anos, o meu problema acabou. Depois eu vivo em paz. Então assim, eu não estou justificando, mas eu estou mostrando que às vezes a minha conduta vai fazer com que eu seja a vítima. Eu quero dizer o seguinte, cara, tu precisa, acabou o casamento, relacionamento, é um contrato. É um contrato. As pessoas estão juntas porque querem. Ninguém é forçado a ficar com ninguém. Acabou. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Não deu certo. Sociedade se desmancha assim. O casamento é isso. O grande problema é que as pessoas problematizam isso e levam isso para o coração com raiva, querendo se vingar, querendo prejudicar demais a outra. Acabou. Para lá, ó, segue teu caminho, o outro segue outro, faz outra sociedade em outro lugar e vai embora. Sim. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Eu estou equivocado. A problemática, Rui, eu diria o seguinte, que de um lado a gente tem pessoas que usam do aparato estatal justamente com finalidades para prejudicar o outro. Porque muitas vezes estão com problemas internos e não conseguem deixar ir, né? Uhum. E aí utiliza do processo como uma forma de conexão para manter aquele vínculo enquanto o Estado está ali segurando ambos dentro daquele problema e não deixando aquilo se desvincular uma da coisa da outra. Por outro lado, obviamente, a gente
poderia, de certa forma, dizer e afirmar que muitos dos casos de feminicídio é pela questão de sentimento de posse, sentimento de propriedade do corpo da mulher. Isso é uma realidade que muitos homens entendem que a mulher, se ela não for minha, ela não é mais de ninguém. E aí, diante desse cenário aí, eventual tentativa de separação acarreta nisso. Tu trouxe um exemplo relacionado às provocações da vítima. A gente tem uma figura lá no homicídio que é o privilégio, né? Quando praticado logo após provocação da vítima, geraria uma eventual causa de diminuição de pena. Porque os contextos de enquadramento de lei ao fato vai de acordo com a ocorrência concreta. Então, a gente vai ter um homicídio por motivo fútil, a gente vai ter um motivo tope, a gente vai ter por meio cruel, a gente vai ter por veneno, e aí cada ponto o direito vai atribuir. A questão toda é entender também a parte psicológica daquele que está sendo acusado. O que levou ele a praticar? A gente tem um sociólogo, Emil Durkheim, ele falava justamente sobre a questão do crime. E dentro da sociedade, as pessoas, no senso comum, falariam assim, o crime é uma patologia. Isso as pessoas falariam dentro do senso comum. O Emil Durkheim, ele fala justamente o contrário. O crime é normal. O crime é humano, uma coisa humana. O crime é normal. A questão toda é... Qual é o rompimento da moralidade que leva alguém à prática de um crime? Porque, assim, ó, o meu filho, eu uso como exemplo, né? Ele não conhece Lei Maria da Penha. Ele não conhece o Código Penal. Mas ele sabe muito bem que ele não pode dar um tapa na mãe dele. Ele sabe muito bem. Porque a figura de autoridade minha e dela já vão de imediato pontuar dentro da moral que isso é um comportamento incorreto. Então ele não precisaria necessariamente de uma vinculação legal para agir de determinado modo. Ele age porque ele é condicionado a. Então essas condições, e aí vai dentro da lógica da ação, se é por uma pressão social ou se isso é tido internamente, a pessoa age da forma como ela age por livre-arbítrio, vamos na lógica de São Tomás de Aquino ou de Santo Agostinho, né? A questão toda é a seguinte: se lá atrás fazer algo errado era pecado, isso gerava um sentimento de culpa da pessoa, hoje o que se percebe é o seguinte: o Estado que vai determinar o ponto de correção ou não, o ponto que até onde a pessoa age que é correto ou não. Aí eu pergunto, em dado momento histórico, a homossexualidade era considerado crime. Isso já não é mais assim. Aí eu pergunto, o crime como fato social tido pode mudar de acordo com as concepções de moralidade. Se a moral muda, deixa de ser crime. Então, isso é algo que segue. Né? Hoje, qual é a moral? Hoje a moral é de proteção plena à mulher. Proteção plena à parte frágil, vamos colocar assim, que até tu iria falar sobre isso. Então, assim, o direito ele se programa como Estado a justamente atuar nesse sentido, gerando equidade de tratamento desigual aos desiguais. É nesse sentido. E aí entra a questão, assim, ó, vamos lá. A Lei Maria da Penha foi feita para proteger aquela que era o sexo frágil. Voltamos a esse assunto, que era o sexo frágil. A mulher, nessa relação. O que aconteceu? Eu vi isso acontecer cada vez mais. Se dois homens que se consideram mulheres estão juntos, brigam, vai para a delegacia da mulher. Se duas mulheres que se consideram homens brigam, vai para a delegacia da mulher. E aí tem todo atendimento especializado com prioridade. Qual é o problema? Justamente foi o que o doutor falou. O homem não tem acesso a isso. De uma certa forma, o Estado, sim, ele interviu, deu direito para todo mundo, só que o homem hétero não tem. E aí entra outra coisa, vou um pouco mais além. E aí entra dentro da lógica do oprimido e do opressor. É a mesma linha. Aqui a gente tem um sensei, né? O sensei. Sim. O sensei Eduardo. Meu xará. Sensei grande. Que prometeu um dia vir aqui e conversar comigo também. Grande, tá cobrar aí. Lá na clínica, né? Tá me devendo uma visita lá na clínica, grande personalidade. Ó, ele é um grande estudioso. Não só sensei. Não só sensei, professor de história também. Professor de história. Tá, ó, depois diz que a esquerda não acerta. É verdade, né? Causa insegurança justamente que o sistema estatal quer. Bem complicado. Quanto pior, melhor. Eu vejo também dessa forma. Eu acho que eles estão... o projeto é esse. Esse professor é bem um cientista político, né? Eu já vi algumas obras dele, é muito interessante. Aí, então, assim, ó, qual é o problema que eu vejo hoje?
infelizmente, eu vejo que não há interesse em preservar nenhuma família. Para mim, fica muito claro que é a destruição da família. E digo por quê? Porque se a gente quer falar, vamos lá, eu quero preservar o lar, eu quero preservar a família, como o Estado sempre diz que quer fazer. Pô, se tem Lei Maria da Penha, ela preserva um dos lados só. Porque se a gente quer falar de violência doméstica, ela acontece dos dois lados. Assim, a gente vê vídeos, coisas assim, ó, aqui no Brasil, o cara, e aí pô, tem vários casos, que o cara toma uma facada, a mulher pega, enfia o espeto nele, dá capacetada nele, atropela ele, faz uma opção de coisa, e aí leva os dois pra delegacia, o cara todo quebrado, ele vai preso e ela vai pra casa. Me desculpa, mas é coisas que não é tão incomum. Hoje é difícil. Outros lugares a gente vê que se a mulher pegar e der um tapa no cara, independente se foi ele ou foi ela vai presa. Por quê? Se é para preservar a família, para não ter violência, ambos deveriam se responder pela violência. Não sei se eu estou equivocado. A minha ideia é que não tivesse violência. Aí não eu que acho assim, que essa pergunta acho que poderia até ser melhor desenvolvida pelo Dr. João, porque hoje dentro do contexto porque assim, hoje a gente está falando de família mosaico, né? As estruturas familiares não são mais o pai, a mãe e as crianças. Então hoje não se pensa mais a família dentro desse núcleo estático. Então a família ela ganha outra formação, né? Então pode ser a mulher com o filho, pode ser o pai com o filho. A problemática dessa alteração, que ela é recente, se a gente for pegar assim, ó, a sociedade humana ela carrega uma estrutura de solidez até praticamente o século XX. A partir do século XXI começam essas estruturas a serem modificadas. Então essas estruturas que funcionavam até então agora já não servem mais e são tidas como algo do passado, como algo arcaico. Só que eu pergunto assim, a emancipação como um todo da mulher, será que gerou, e aqui é a minha pergunta, doutor João, então eu inverto os papéis, gerou maior ou menor felicidade para as mulheres? Pois olha. Tu me pergunta se gerou felicidade para as mulheres. A dificuldade é a gente entender nesse caso o que é felicidade. Tá. Não escorrega. Não, sem escorregar, né? As mulheres... Sócrates gostava de fazer esse tipo de pergunta. Elas estão mais dependentes hoje também de remédios, de soluções por parte da medicina. Elas se veem dentro dos consultórios mais livres ou até mais sufocadas? Eu penso que a questão que tu perguntas ali de felicidade ou de organização de família, utilizar a lei, a gente pensa pelo seguinte ponto. Se a gente tem a criação de uma lei que privilegia a mulher ou privilegia o homem, para poder utilizar aquela lei contra o outro, isso por si só já é uma destruição da família. E tudo começa com a falta de educação. Porque, pensa bem, perfeito. Se existe uma lei de um cônjuge poder se utilizar do Estado contra o outro, puxa vida, ali já acabou a família. Né? Ali já tem um ataque direto. Quando, na verdade, com a educação e com a descoberta de o que é felicidade para aquela família, uma mão não deveria ser levantada contra outra pessoa dentro de uma casa. Claro, em lugar nenhum deveria. Mas muito menos dentro de uma casa. Quando uma família, ela deveria ser uma unidade de identidade. E aí está o grande... penso eu, né? Que aqui está o grande X da questão. Quando antes a gente falava sobre a separação de duas pessoas, por que é tão difícil de uma pessoa conseguir deixar da outra, se utilizando do processo, para manter essa relação viva, né? Quando uma pessoa se casa com outra, está escrito na Bíblia, o que eu vou falar, tornam-se uma só carne. Ou seja, as identidades se somam, né? Há uma simbiose de identidade. Se aquela pessoa, de um dia para o outro, ela tem a sua identidade rasgada, o que é a separação, ali há um trauma. Pode haver um trauma, inclusive, na consciência dessa pessoa. Né? Um trauma na consciência, a gente sabe, é transtorno mental. Né? É psicose, é problema, é loucura, é problema de verdade. Né? Então, para que essa pessoa não tenha, né, a sua identidade fraturada e com isso alguns elementos aí mentais danificados, ela vai manter-se unida a outra pessoa de qualquer forma. Então, no momento em que se cria uma lei em que um pode utilizar da lei contra o outro, pressupõe-se que na família
vai haver violência e essa violência ela tem que ser tratada pelo Estado e não mais pela família, que antigamente era tratada pela igreja, poxa vida. Isso. Antigamente a gente ia no pastor para o pastor resolver o nosso problema. É uma substituição da moral religiosa pela moral do Estado. E daí, então, o que tá acontecendo com a moral, né? Então a gente tem que entender o que é moral, né? Moral é o que se espera de um comportamento. É um comportamento repetido, a gente espera que vá fazer aquilo. Ou seja, a moral de uma pessoa que rouba é roubar. A moral de uma pessoa que defende é defender. A moral de uma pessoa que tem um ato repetitivo é repetir aquele ato. Então, na nossa sociedade, a moral diz repetição de atos, proteger a parte mais fraca, proteger a mulher. Então, por isso que se busca, o Estado busca por moral fazer a proteção feminina. Mas agora, o que é a parte mais fraca hoje no nosso Estado? Hoje? É o indivíduo? É o indivíduo, não a mulher. É o indivíduo? É o indivíduo. Então essa conversa ela começa a ganhar proporções aí. Vou dizer o seguinte: Dr. João escapou e não respondeu, mas tudo bem. Eu vou pegar vou um pouco mais a nervos. Escutando vocês falar sobre questão de moral, na minha cabeça vem Nietzsche, que fala sobre a moral dos escravos e moral dos senhores. E a gente percebe que a moral dos escravos é aquela que você reclama, que você tenta buscar justificativa pro sucesso do outro. Porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, se eu sou fraco, eu me junto com os outros fracos pra gente não ser patrolado pelo outro que é mais forte. Basicamente isso, de uma forma coloquial, tentando explicar. E eu vejo que quem faz as coisas acontecer, continua fazendo, e ele não vai ser julgado por aquilo que ele faz. Muitas vezes ele vai pegar, tipo assim, se ele teve êxito, ele vai ser reconhecido por aquilo. Então o mundo continua sendo assim. Eu vejo que realmente Nietzsche não estava errado nisso. E digo isso porque eu vejo hoje pessoas passando por cima, que a gente está falando de lei, que tem mais de 8 milhões de leis. Mas vamos lá, eu chego a um ponto em que nós temos hoje um STF, e aí eu já me veio isso na minha cabeça, temos um STF em que tem o Alexandre de Moraes, a esposa dele envolvida com o Vorcaro diretamente, 120 e poucos milhões que ela recebeu para isso. Temos o Toffoli com com hotel envolvido com o Vorcaro. E aí vou um pouco mais além. Aí nós temos o ministro da Segurança Pública que tinha também relacionamento com ele. O cara tinha acesso à presidência. O cara tinha acesso a uma porção de senadores, deputados. Tanto é que tem deputado que pegou... E aí, tipo assim, eu não bato só na esquerda, não. Bato na esquerda, bato na direita, porque é uma coisa que eu não sou hipócrita. Aí tem deputado que parou e pensou o seguinte: eu não vou entrar nessa disputa de direita e de esquerda. Eu vou falar o nome do senhor, porque aí eu ganho dos dois lados. Foi fazer uma marcha para que o pessoal esquecesse que ele tinha uma relação muito próxima com o cunhado do Vorcaro. Entendeu? Então quem está assistindo não está entendendo o que eu estou falando. Então é o seguinte, quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte, que a corrupção é ambidestra. E eu não consigo entender como é que isso tudo está acontecendo no nosso país e as pessoas continuam inertes. Não falam nada. Por que a gente não parou o país ainda? Me desculpa, roubaram bilhões no INSS. Cara... não é só INSS, nós temos vários escândalos que acontecem todos os dias. Ministros, os caras que pra mim, quando fui fazer direito, eu pensava assim, esses caras são os melhores, olha lá com toga, isso, aquilo. Hoje em dia eu tenho vergonha desse cara. É um sentimento, e não é o sentimento que a gente teve assim, eu tenho vergonha de um dia ter admirado um cara que toma decisões de acordo com interesses próprios. Eles estão legislando em causa própria. É muito simples isso. E eu não consigo entender como é que, nessa questão de investigação, quando tem uma investigação na polícia, se alguém interfere na investigação, está interferindo, nós temos o quê? Obstrução da justiça, o cara é preso. Sim. Quem poderia prender o Alexandre de Moraes, a mulher dele, o Toffoli? Por que esses caras não estão presos ainda? Quem poderia, na verdade, pedir a prisão desses caras para que pudesse realmente haver uma apuração sem a interferência desses caras? Rui, para o pessoal de casa saber disso. Tá, Rui, me permita então o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui, né? Imagine dentro de uma sala a gente tem um homem muito poderoso, um rei. Esse rei, ele detém todo o poder do Estado. Do outro lado a gente tem um outro homem que detém todo o poder econômico, um homem muito rico. Detém todo o dinheiro possível. E aí a gente teria um terceiro homem. Esse terceiro homem, ele é um religioso. Eu estou pegando justamente o gancho que tu colocou ali. Um homem poderoso do Estado, um homem muito rico e um homem religioso. A gente tem 3 cenários ali.
E dentro dessa circunstância, dos 3 homens, tem do outro lado um mercenário. Então são 4 pessoas dentro dessa sala. Cada um desses fala para o mercenário da seguinte forma: mate os outros 2, o rei fala, e eu te darei todo o poder do Estado, todo o reconhecimento e status que tu precisa para ter poder. O homem muito rico fala para esse mesmo mercenário: mate os outros 2, eu te darei todo o dinheiro do mundo que as tuas gerações nunca mais vão precisar trabalhar. O homem religioso fala para esse mesmo mercenário: mate os outros 2, que eu te garantirei a salvação e a vida eterna. A pergunta que eu faço: quem o mercenário mata? A resposta, Rui, é a seguinte: a escolha dele. Ele, de fato, que detém a espada e o poder. Só que o poder é uma simulação, o poder é uma sombra, é um teatro de marionetes, onde que as pessoas depositam a ideia de onde ele esteja. Então, hoje as pessoas acreditam que, de fato, o poder esteja lá no STF. Só que quem são 11 ministros perto de uma população? A questão toda é a seguinte, que a gente deposita, assim como uma fé religiosa, a nossa fé nesse Estado, nas instituições ditas democráticas, nas instituições que a gente confia que vai resolver todos os nossos problemas, educação, segurança, saúde, e vai garantir todo o nosso bem-estar e a nossa salvação, por fim. E ali a gente se redime no próprio Estado. A gente tem a nossa própria redenção na existência desse ente fictício, metafísico, que as pessoas chamariam, as mesmas pessoas que acreditam nesse Estado, seriam chamadas de obscuras em uma outra idade, talvez lá em outro século. Tá, mas eu tenho uma pergunta. O Danilo gostou da tua analogia, tá? Então agora, seguindo aqui a ideia do Danilo, eu tenho uma pergunta. Afinal, quem que o mercenário matou? Quem que o mercenário matou? É. Quem vocês acham? Eu não sei, eu tô te perguntando. O mercenário, se ele fosse esperto, ele mataria os 3, ficaria tanto com o poder do Estado quanto com o dinheiro e dominaria a fé e a ideologia das pessoas. Mas o mercenário faria isso? Contar a história do jeito dele ainda. Não, agora eu fiquei pensando. Não, fiquei pensando porque bom. Justamente assim, ó, é difícil a gente Mas falar assim, sobre ó, esse assunto, eu não né? quis fugir da tua pergunta, Rui, mas a questão é o seguinte: hoje existem mecanismos jurídicos para retirada desses ministros. Então, assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer. Ser honesta, é isso Então, assim, ó, a questão toda é a seguinte, que o Congresso Nacional hoje tem os mecanismos jurídicos para tirar eventuais ministros que não agem de acordo com a probidade, boa-fé ou até mesmo não tenham mais aquela questão de ser condutas ilibadas que o direito pede, né? Porque pede-se a conduta ilibada, aquele cidadão que ele é visto socialmente como alguém probo. Eu vejo que não há confiança hoje sequer no Poder Judiciário. Então, essas pessoas, de certa forma, contribuíram para essa ausência de confiança da população. Deveriam, de fato, serem mudadas, né, dessas posições com base numa força democrática, que seria o próprio Congresso Nacional. Que ali, sim, é o direcionamento dos votos de forma democrática, mais indireta. Então, não necessariamente os nossos senadores e deputados federais representam os interesses hoje da população. Às vezes, eles estão lá defendendo os seus próprios interesses. E aí, eu volto a falar, nessa questão ambidestra, essa talvez seja a problemática toda, né? Porque a corrupção ela está, de fato, sistematizada dentro da nossa política. E aí entra uma questão que eu vou pegar agora, é meu posicionamento mesmo. Então, hoje eu vejo que não adianta a gente acreditar em Brasília, me desculpa, não tem como acreditar em Brasília, porque quem poderia fazer, não vai fazer. A corrupção é ambidestra, parece que está tudo emparelhado. Então, assim, entra senador, entra deputado federal, entra um monte de gente, a gente não vê nada mudar. Na verdade, parece que as pessoas chegam lá que é o poder pelo poder. Infelizmente, essa é a realidade. Isso é uma posição minha que eu vejo e deixo bem clara. É muito difícil acreditar que algo vai mudar sem que a gente realmente pare de acreditar em alguém além fora da gente mesmo. Pare de acreditar nesse ente, na verdade, no próprio Estado e vá pra rua. E que realmente, assim, eu falo assim, o povo deveria ir pra rua sim, mas não é para ir pra rua pela direita, desculpa, eu vou usar o nome, não é porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque o Nicolas, porque ninguém chamou. É ir pra rua porque é o seguinte, foram roubados bilhões do INSS. O cara pegou, tomou um monte de dinheiro, muita gente perdeu dinheiro com esse Vorcaro. O dinheiro de gente que pegou, que tinha, às vezes juntou o dinheiro de uma vida toda, comprou um apartamento, vendeu, botou, investiu. Quantas pessoas hoje estão com problemas porque esse pessoal estava roubando com chancela de ministros.
Então é o seguinte, por que a gente não vai pra rua, tranca tudo, tranca aeroportos e realmente faz o seguinte, essa é uma posição minha. Por que o cara ele tem que ter certeza que o dia que ele roubar algum dinheiro que é do povo, que ele não vai viver para usufruir daquele dinheiro, que ele vai perder a liberdade dele? Aí sim eu acredito que a gente consiga ter uma sociedade um pouco melhor. Porque hoje é muito fácil o cara desvia dinheiro. Agora, o caso do Lulinha. Aí nós temos um filho de um presidente que está recebendo mesada. E aí um ministro pega e fala assim, não vamos chamar ele não precisa falar, vamos bloquear o acesso às contas dele. Cara, tá descarado. Então eu não consigo entender como é que a gente não faz nada. E não estou falando de partido político. É da roubalheira escancarada. E infelizmente o nosso povo continua adormecido. E não é questão de levantar a bandeira para um lado ou para o outro. Eu não sei, tu não fica indignado assim como professor, assim, de falar assim, poxa, a tua intenção ali é para que as pessoas tenham consciência, conheçam os direitos que ela tem, que realmente, assim, que a gente esperava que aquela Constituição, ela não fosse só uma folha de papel, que ela tivesse uma força normativa e que as pessoas realmente pudessem contar com isso. Rui, talvez você esperasse uma resposta minha no sentido assim da defesa do direito, como se o direito fosse resolver o problema existencial humano. Eu acho que o direito é uma ferramenta, e o direito sim também é uma ferramenta de manutenção do status quo, da forma como está. O engessamento também das mudanças, o direito proporciona esse estado de coisas. Então, o direito ele muitas vezes não vem num cenário assim para melhoria, mas ele vem para uma ideia de manter. Eu, dentro das minhas aulas, eu tento ao máximo tentar, de forma acadêmica, olhar para um cenário de forma também objetiva, assim, né? Sem emoção. O que eu tento fazer no meu dia a dia, eu não sei se talvez não crer no processo democrático duradouro e longo para a resolução do problema seja algo a ser descartado. Eu tento no meu dia a dia ser um canalha a menos nesse mundo de canalhas. Então, isso eu já consigo pelo menos mudar uma pequena proporção dentro da minha vida privada ali, dentro do meu cotidiano, das pessoas que são próximas a mim. Esse tipo de coisa, infelizmente, atos isolados, né, acabam sendo aquela ideia lá, mandorinha não faz verão. Então a gente fica naquele cenário. Como mudar um sistema que não foi feito para ser mudado, mas foi mantido, foi criado sob uma estrutura legal para ser exatamente como é. Exatamente com base nessa estrutura. Então, não é à toa que o ministro do STF vai julgar o presidente da República. Isso está na lei. Não é à toa que o Congresso Nacional que vota pela entrada de um ministro é o mesmo senador que deu o aval para o ministro do STF entrar, é o juiz do STF que vai julgá-lo. A gente tem todo um foro privilegiado que amarra todo mundo. Isso é tudo legal. Então, o próprio Estado hoje, ele serve como promotor de injustiças. E não digo só dentro do cenário de julgamento, dentro do Poder Judiciário, eu estou falando aqui também como um promotor de desigualdade social e econômica. Porque se a gente observa hoje tanto salário de juiz dentro dos ministros, a gente já consegue observar em um país de miseráveis... pessoas que deveriam ser servidores públicos recebendo milhões, isso não faz o menor sentido. Isso se chamaria res pública? Isso é coisa pública? Ou de fato vivemos numa oligarquia? Essa oligarquia que foi formulada dentro do próprio cenário político atual é um engessamento. E eu digo o seguinte, o Platão justamente, doutor João, ele fala justamente que a ideia da democracia, a problemática é que muitas vezes vira demagogia, que é a sua corruptela. A demagogia hoje é justamente o que a gente tem. Ou seria os dois vetores, Lula ou Bolsonaro, os melhores candidatos em toda a população brasileira. Na verdade, não. Eles são os mais populares. E aí fica essa dicotomia entre direita e esquerda e afasta todos aqueles que de fato seriam bons e positivos para a governança. Perfeito. Eu acho que com essa fala do Dr. Sestrem ficou sensacional para fechar o podcast. Perfeito. Estamos terminando. Queria novamente agradecer a você que nos acompanhou, que participou. Muito obrigado, meus amigos. Estamos de volta. Dr. João, muito obrigado por estar aqui mais um dia umbriano comigo. Obrigado pelas suas posições, posicionamentos.
Doutor Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui novamente, ter aberto um espacinho na tua agenda para poder estar aqui com a gente e poder colaborar com esse conhecimento, assim, essa retórica que lhe é peculiar. Muito obrigado mesmo. Rui, obrigado pelo convite, né? Fico à disposição para futuros encontros aí. É sempre um prazer revê-lo. A gente se vê geralmente durante a semana, às vezes, né? Doutor João, também é sempre um prazer a gente conversar. A gente já dialogou muito no passado, porque o João também, para quem não sabe, aqui formado em Direito, né? Advogado, mas médico. Ele foi para outros rumos, né? Mas eu acredito que dentro da sua verdadeira vontade, hoje ele está onde ele quer. A filosofia, né, doutor? A filosofia é o nosso rumo. Eu queria agradecer a presença do doutor Eduardo Sesten, queria agradecer ao Rui pela promoção do RG Podcast. Acredito que o nosso último papo aqui foi de como que é tão difícil de mudar o sistema. E eu queria deixar essa mensagem para todos que nos assistem. Se não dá para mudar o sistema, mas pelo menos vamos fazer um serviço bem feito, vamos mudar a nós mesmos, arrumar o nosso quarto, melhorar o que a gente tem aqui dentro do nosso coração, tirar um pouco de ódio, amar um pouco mais, porque o que eu vejo aqui é que o doutor Eduardo, ele nos falou da dificuldade de organizar o sistema, mas da facilidade que ele tem em ser um ótimo professor e ensinar aqueles que estão vindo. Então, vamos tomar isso de exemplo, vamos fazer o certo, vamos correr atrás, vamos fazer o bem, que esse mundo ainda tem a gente para poder salvar ele. Pronto. Fechou. É isso aí. Sensacional. Porra. Bem sensacional. Minuto, ó. Sensacional. Porra.